Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje, novamente aqui na mesa, estou eu, Thiago Facchini, e o grande jornalista Giovanni Arseno. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Dr. Felipe. Antes de tudo, parabéns pelo currículo aí. Acho que a audiência vai ouvir o currículo e vai ficar extasiada também, igual eu fiquei. E, bom, eu vim aqui hoje extremamente preparado para argumentar. Show de bola. Hoje, para nossa audiência, onde quer que vocês estejam, saibam que a gente vai falar de uma pauta super legal. A pauta do Juriscast de hoje é argumentação jurídica. E nesse assunto tão legal, a gente tem aqui uma referência, um especialista no assunto, Dr. Felipe Assenzi, que é advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos e cientista social formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além desse currículo riquíssimo, ele também escreveu o livro Curso Prático de Argumentação Jurídica, que aborda o papel da argumentação no mundo contemporâneo e a relevância dessa técnica nas práticas jurídicas. Então, seja aqui bem-vindo e ovacionado pela nossa audiência jurídica. Dr. Felipe Assenzi, seja bem-vindo ao Juriscast. Obrigado. É uma honra estar aqui com todos vocês. Thiago, Giovanni, vocês são isso tudo mesmo aí. É uma honra estar aqui. Para falar desse tema, que é um tema que desperta muita curiosidade, que muita gente bate cabeça, né? Que é o tema da argumentação jurídica. Eu que sou ainda um grande curioso da argumentação, apesar de já ter escrito alguns livros, dar muito curso, a gente sempre ainda acha que pode aprender novas estratégias, novas técnicas, e estamos aí para discutir com vocês esse tema bem legal. Legal, dizem que a chave do aprendizado e inovação é a constante curiosidade, né? Então acredito que você está no caminho certo. Tá. Doutor, então vamos começar. Olha só, a começar pelo livro que o doutor escreveu sobre o curso prático, né, de argumentação jurídica. É curioso, assim, né? Ter um livro com um curso prático de argumentação jurídica. Eu gostaria que o doutor começasse a nossa entrevista falando um pouco desse livro, como é que é a estrutura dele, que tipo de conteúdo o advogado vai encontrar dentro desse livro. Giovanni, esse livro foi um grande desafio para mim, na verdade, né? Eu sempre me preocupei com a argumentação jurídica e sempre fui muito crítico dos livros de argumentação jurídica que eu estudei, né? Uhum. Porque os livros de argumentação jurídica, né, da minha época de faculdade e tudo mais, eram livros excessivamente teóricos, que na verdade não eram livros sobre como você pode argumentar, mas livros sobre teoria da argumentação jurídica. Ou seja, qual é o lugar da argumentação dentro do campo do direito, o que fundamenta a argumentação no direito, qual o papel dela. É óbvio que essas discussões são importantes, né? Uma discussão sobre teoria da argumentação jurídica, ela sempre vai ser importante, sempre vai ter seu lugar. Mas dentro dos livros eu nunca achei um espaço em que eu visse assim, tudo bem, em termos práticos, o que eu faço? Em termos práticos, mais que exista aqui uma discussão sobre qual a natureza jurídica da argumentação jurídica. Como que eu posso ser um advogado melhor? Como que eu posso persuadir melhor as pessoas, né? Então, esse livro, ele começou, Giovanni, sabe, de uma inquietação minha em relação à insuficiência dos livros existentes sobre, afinal, o que eu vou fazer no meu dia a dia como advogado, né? Hoje, dentro do direito, Giovanni, a gente tem um problema muito sério, porque hoje o volume processual é enorme, né? Todos nós sabemos aí... Sim. Por exemplo, no Brasil você tem mais de 100 milhões de processos judiciais. E esse desafio quantitativo ele vem para a argumentação também, né? Como que você produz argumentos que chamam a atenção? Como que você produz argumentos, como o Thiago colocou, que são inovadores, tá? Então essa é a toada do livro, sabe? Produzir um curso prático através do qual as pessoas possam efetivamente encontrar elementos, dicas, ferramentas, formas de desenvolver argumentação jurídica, sabe?
quer uma curiosidade sobre esse livro? Opa! Pode falar. Quanto mais, melhor. Então, esse livro, gente, é muito legal porque esse livro, ele nasceu de uma atividade prática minha. Eu, quando me formei, eu emendei já no mestrado, né? E comecei a dar aula. E adivinhem qual era a disciplina? Argumentação? Argumentação jurídica. E aí eu comecei a dar aula de argumentação jurídica e manifestei essa minha inquietação para os alunos, né? Uhum. Então, depois de 4 anos dando aula de argumentação jurídica, nasceu o livro. Então, o próprio livro é fruto da minha prática, né? Não foi algo que eu sentei na cadeira e falei assim, vou escrever um livro e sair escrevendo, né? Uhum. É fruto da minha prática como advogado, é fruto da minha prática como professor, e isso faz com que ele seja recheado de boas ideias aí para quem quer, né, desenvolver a argumentação melhor. Legal, para quem está ouvindo então, esse é o livro Curso Prático de Argumentação Jurídica do Dr. Felipe Ascenzi. Ele foi publicado pela editora Elsevier. Doutor, é de conhecimento comum, né, do advogado que a argumentação é importante, né? A faculdade e a prática deixam isso claro. Mas acontece que o advogado pode entender ou subentender que a argumentação se restringe primeiro à norma jurídica, ao processo, né? Na tua visão, quão abrangente a argumentação pode ser na vida do advogado? Então, o fato é que é muito desafiador você argumentar, né? É muito... Na verdade, a gente argumenta todo dia, né? Você acorda e você argumenta com as pessoas. Você vai dormir e argumenta com as pessoas. Você passa o dia inteiro mobilizando argumentos, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que faz parte, é uma atividade natural de qualquer relação humana. Então, muita gente pensa que a argumentação jurídica ela é uma argumentação exclusivamente baseada em normas jurídicas ou em, digamos, ferramentas do direito. E se perde muito essa dimensão relacional ou estratégica da argumentação em geral, né? Por exemplo, entonação de voz. Entonação de voz é importante, muito importante. E isso não está na norma jurídica, tá claro? Uhum. Organização do argumento é muito importante, mas isso não está na norma jurídica. Então, o que eu vejo muito, eu dou aula de argumentação jurídica hoje no Brasil inteiro, né? Uhum. Seja para advogados, juízes, promotores, defensores, né? Eu dou muita aula em escolas, escola de advocacia, escola de magistratura, escola de Ministério Público, e é muito, muito comum a ideia, né? E na minha visão é um pensamento inadequado, né? De que para você argumentar bem, você tem que saber bem de direito. Isso é só arroz com feijão, sabe? Uhum. Porque, na verdade, a argumentação jurídica, ela envolve aspectos muito mais amplos do que o próprio direito. Envolve uma visão sistêmica, sabe? Envolve, inclusive, cultura geral. Envolve a tua capacidade de fazer paralelos, analogias, metáforas, sabe? Envolve a tua capacidade de ser absolutamente criativo. Tem uma frase, aliás, que eu me permito ser repetitivo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns livros, né? E essa frase eu coloquei em 3 livros meus. Essa é importante. Essa aí tem que... Abre aspas. Essa vai virar tatuagem um dia. Essa é... Boa, Giovanni. Mas é uma frase de um epistemólogo francês, nunca escreveu nada sobre direito, tá? E ele chega e diz assim, o Gaston Bachelard, ele tem um livro dificílimo chamado Novo Espírito Científico. Eu já encarei esse livro, tive que ler 2 vezes para achar que eu entendi. Né? O livro, ele diz assim, é preciso pensar contra o cérebro. Dentro do direito, a gente tem uma falsa confiança de que a gente sabe tudo. Porque o direito, ele como diz o Jean Carbonnier, ele é como se fosse um deus ciumento que não tolera partilhas, né? Então, em geral, dentro do direito, a cultura do profissional do direito, né? É óbvio que tem exceções, tá, gente? Mas, em geral, é uma cultura de muitas certezas, né? As pessoas têm opinião sobre
tudo, as pessoas têm certeza sobre tudo. Sim, as pessoas dominância da regra, do discurso, da prática, né? Sabe tudo, né, Thiago? Assim, eles têm total controle de tudo e certamente uma opinião sobre tudo. Só que é o seguinte, na argumentação, isso daí é importante, mas até certo ponto, né, o conhecimento. Você tem que duvidar do seu próprio conhecimento, né? Você sempre pode fazer melhor, você sempre pode pensar melhor, você sempre pode desenvolver argumentos melhores, né? E aquele que tem uma falsa confiança, né? E aí eu diria uma certa autoestima cega, né? Uhum. O seu argumento é o melhor do mundo, é o primeiro a ficar vulnerável no embate argumentativo. Legal. Bela dica. Isso, gente, não tem jeito. Tem que pensar para além do direito. Você tem que pensar psicologia, você tem que pensar na administração, você tem que pensar na sociologia e como que esses outros campos de saberes são decisivos, né? Hoje até matemática financeira, um dos cursos mais legais que eu fiz, que como minha atuação de advogado, eu trabalho muito com matemática financeira, né? Uhum. É de matemática financeira e eu dependo disso para argumentar, sabe? Legal. Show de bola. A gente acabou não comentando no início, na nossa apresentação, mas esse e todos os outros episódios do Juriscast estão disponíveis no iTunes, no YouTube e no SoundCloud. Você pode ouvi-los a qualquer momento, em qualquer dispositivo, em qualquer local. Beleza? Tá, deixa eu fazer pegar um parênteses que o doutor falou, que hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Eu achei interessante, assim, aliás, que o advogado tem opinião sobre tudo, que ele tem essa questão da autoridade, de sempre ter uma opinião, de trabalhar com certezas, né? Eu acho que isso entra muito num contexto, uma das minhas perguntas aqui, sobre a pós-verdade, né? Ano passado, o dicionário de Oxford, da Universidade de Oxford, elegeu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Legal. Né? Eles fazem isso todo ano e a do ano passado foi pós-verdade, que é o quê? Que é que é a opinião ela sobrepujar o fato, né? Aquela mentira que contada várias vezes se torna uma verdade, né? Então, o conhecimento público, digamos assim, o conhecimento empírico, ele acaba sobrepujando o conhecimento científico, né? Então, trazendo essa discussão assim um pouco para o direito, é quando as versões pesam mais do que o fato, né? Se a gente fosse fazer um parênteses assim. E eu queria perguntar para o doutor, né, porque esse é um assunto bem em voga agora após verdade. Eu queria saber como que o argumento jurídico ele pode ser combativo, né, à pós-verdade. Como que ele entra nessa... Isso. Como que ele trabalha contra essa corrente de pós-verdade, de opinião sobrepujando o pensamento científico, né? Giovanni, vamos para a pergunta que vale 1 milhão. Essa pergunta que você fez, ela é muito boa, muito difícil de ser discutida, mas vamos lá. A primeira questão que deve ser dita é a seguinte: o direito, apesar dele ter essa pretensão, o direito não necessariamente corresponde a uma realidade, tá? Uhum. Primeiro porque o direito ele é sempre uma visão estática do que deve ser o futuro, né? Então você aprova uma norma, né, no presente e você vai lá e tem a pretensão de que essa norma estática, porque a rigor ela não muda, né? Sim. Que ela regule situações futuras. Então existe sempre uma certa imperfeição, uma certa discrepância entre o direito e a realidade. Isso é um problema estrutural do direito, tá? Qualquer norma que seja aprovada hoje, ela não vai dar conta de toda a realidade social, né? Até porque a sociedade caminha mais rápido que o direito, né? Sim. E hoje, por exemplo, eu estava numa discussão bem interessante sobre tecnologia, né? E tem a grande discussão sobre herança de login e senha de Facebook. Né? Caramba. Ela tem login e senha do Facebook. E aí, os herdeiros podem herdar? Não podem herdar? Pode ler o chat? Não pode ler o chat? Então, são coisas que o Código Civil de 2002 não tinha Facebook, né? Uhum. Então, a sociedade sempre caminha mais rápido que o direito. Isso faz que a sociedade sempre desafie a capacidade do direito de dar respostas a ela. Isso faz com que dentro do direito você tenha sempre o desafio de argumentar. Né? Porque eu, como advogado, o que eu vou fazer? Eu vou tentar identificar elementos do Código Civil que me permitem discutir se pode ou não herdar login e senha de Facebook. Né? Uhum.
Mas o desafio eu acho que vai mais embaixo, né? Existe uma incapacidade do processo judicial. Então, além de você ter a incapacidade do direito, você tem a incapacidade do processo judicial de encontrar a verdade. Por quê? Pensa só, Giovanni, todo processo judicial ele é uma reconstrução, né? Certo. O fato já aconteceu, né? As coisas já aconteceu estupro, já aconteceu a falta de pagamento, já aconteceu a injúria, já aconteceu, né? Através do processo você reconstrói o fato. Só que é o seguinte, as partes podem não saber o que aconteceu, as partes podem saber parcialmente o que aconteceu, as partes podem imaginar o que aconteceu, as partes podem mentir sobre o que aconteceu. O advogado não estava lá quando aconteceu, o juiz não estava lá quando aconteceu, o desembargador, o ministro, muito menos. Eles só leem uma folha de papel. Ele não tem nem como ver se a testemunha está com um olhar de mentira, se a testemunha está com um olhar de imaginação, nada disso, né? Então, você tem, por definição dentro do direito, uma incapacidade, seja do direito ou do processo, de corresponder à realidade. Pelo menos uma incapacidade grande, né? Aí tudo bem, mas como é que funciona a questão da pós-verdade, né? E aí eu acho que a gente entra num terceiro aspecto, que não é só o direito e o processo, mas o profissional do direito. É incrível, e eu acho, gente, que é uma questão que supera o problema jurídico e vira quase que um problema psicológico ou sociológico para ser explicado, que é o seguinte: é muito comum você ver advogados que falam mal muito de parlamentares, dizem que são comprados, são corruptos, e aí quando a lei é aprovada, eles acreditam totalmente que existe intenção do legislador e fazem intenções democráticas, digamos assim, do que está na norma, né? E na verdade não são democráticos, são o que ele espera que seja a intenção do legislador, mas ele não pode falar que é a interpretação dele, e fala que na verdade é a interpretação do legislador. Tá claro isso? Claro. Sim. Então isso acontece muito dentro do direito, quando as pessoas transpõem suas opiniões pessoais em interpretações supostamente legítimas, democráticas, republicanas e tudo mais. Quando você está escrevendo um livro é menos problemático, mas o problema é quando você é um juiz e você está julgando e você está travestindo a decisão judicial, que deveria ser republicana, de uma opinião particular, sabe? E aí, quando a pós-verdade, gente, ela encontra a institucionalidade estatal, aí é que é complicado. Sim. Por quê? Porque enquanto eu estou no mundo da opinião, eu estou no mundo da opinião. Mas quando eu tenho a capacidade de converter a minha opinião em oficialidade estatal, isso gera um desafio muito complicado, né? A gente tem uma pós-verdade institucionalizada, né? E isso, como no Brasil, especialmente, o cidadão ele é muito fraco perante o Estado, né? Quando você tem pós-verdades consolidadas do ponto de vista estatal, você pode ter situações antidemocráticas, né? Seja no judiciário, seja na Defensoria Pública, no Ministério Público, na advocacia pública. Nós ficamos muito vulneráveis, essa que é a verdade. Então, pós-verdade é um problema sério dentro do direito. Então eu achei bem interessante a fala do doutor, principalmente porque eu faço um paralelo com o jornalismo, assim, também, sabe? Sim. Da questão da verdade, e você tem uma como é difícil interpretar uma verdade, né? Quando ela é apoiada, né, nesse caso, nesse exemplo, com uma lei, ou no caso do jornalismo, com um segundo argumento, ela passa a ter valor de verdade, né? Sim, que exatamente. Pode passar a ser considerada uma... É o conceito da pós-verdade aplicado na prática, né? Sim. Então, o peso que essas afirmações, que essas conclusões ganham é que acabam por poder prejudicar os envolvidos, ou alguma parte envolvida, né? Sim, é aquela história, o Foucault ele diz muito isso, né? O Foucault tem um livro chamado As Palavras e as Coisas, né? E as palavras importam mais do que as coisas, né? E o direito, especialmente a partir do aspecto argumentativo, dependendo de quem diz, ganha um aspecto de verdade enorme. Sim.
Exemplo, o argumento da reserva do possível dentro do direito constitucional. Ou seja, você tem o direito, mas o direito fica condicionado à capacidade econômica do Estado de custeá-lo. Isso não está em lugar nenhum, não está na Constituição, não está em lugar nenhum. Mas isso é visto como verdade por muita gente. Uhum. Certo. Então agora olha só, então agora a gente vai entrar um pouquinho, vamos mergulhar um pouquinho dentro do livro do doutor, né? Eu só não vou esfregar as mãos assim, que é de animação, senão vai estragar o microfone, vai ficar ruim o áudio, mas vamos lá então. Imagine aí que eu esfreguei as mãos. Então, doutor, vamos aí pensar no argumento, né, como objeto, né, a ser estudado. Eu queria que o doutor, já, claro, né, com todo o respaldo do livro, de conteúdo que o doutor tem, pudesse fazer uma espécie de anatomia desse argumento, né? Como que a gente conseguiria, o que é um bom argumento? Afinal de contas, que a gente está falando aqui no campo das ideias, de modo até filosófico, né, sobre argumentação, mas afinal, como é que a gente pode categorizar ele como um bom argumento? O que tem um bom argumento? Uhum. Show de bola. Isso é um dos grandes desafios, porque a premissa do livro é a seguinte: não existe argumento perfeito, tá? Não existe argumento perfeito. Aquele que acha que tem o argumento perfeito, ele tá numa roubada. Ele vai ser o primeiro a cair, porque não adianta você achar que o seu argumento não vai ser posto à prova, à discussão, ao embate, né? Uhum. Então, essa é a premissa. Não existe nenhum argumento perfeito. Então, o livro, ele não é exatamente para dar passinhos perfeitos ou dicas miraculosas, né? Sim. Pelo contrário, até critico quem tenta fazer isso. O livro, ele é como se fosse um curso de defesa pessoal. Ou seja, você tem o seu argumento imperfeito, como qualquer argumento é. Mas, que estratégias você pode adotar para que, mesmo que o seu argumento sendo imperfeito, que todo argumento será, você consiga fazer com que ele prevaleça, que ele seja visto pelas pessoas como algo razoável, que ele encoraje as pessoas a aderirem a ele, né? Então o livro ele tem essa toada. Eu acredito que alguns elementos são muito importantes para você chegar num argumento que tenha maior probabilidade de êxito na persuasão. Primeiro, você tem que saber o que você está falando, né? Tem gente que entra no embate argumentativo e não sabe o que está falando. E vocês são jornalistas, né? E vocês sabem muito bem identificar, às vezes, quando as pessoas não sabem o que estão falando. Sim. O bom jornalista, ele sabe perguntar, e vocês fazem perguntas excepcionais aqui, e ele sabe bem identificar isso, né? Nós juristas ainda não sabemos, tá? Em geral, o jurista acha que a performance ela se sobrepõe ao conteúdo simplesmente, né? Mas você tem que saber o que você está falando. Por quê? Porque senão, seu argumento vai ser superficial. E 2, seu argumento vai cair rapidinho quando você estiver no embate argumentativo. Sabe? Uhum. O embate argumentativo é o que faz com que as máscaras caem. Com que uma pessoa que tem um argumento superficial, ela não consiga subsistir. Porque quando vem o subargumento, quando vem o argumento contrário, ela não sabe o que fazer, porque ela não tem ferramentas de conteúdo para isso. Legal. Isso é muito comum, às vezes, quando as pessoas vão fazer discurso. Aí você pergunta assim, não vai ter pergunta não? Aí a pessoa, não vai ter pergunta, é só isso. Ela não se preparou porque poderia vir adiante, talvez. Exatamente. Então eu acho que esse é um primeiro aspecto, sabe? Você tem que saber o que você está falando. Legal. Segundo aspecto é que você tem que ser interdisciplinar. Dentro do direito somos deuses ciumentos, não é isso? Então dentro do direito existe uma certa tentação para se explicar somente usando o direito. Tá? E isso faz com que as pessoas tenham uma visão muito limitada dos problemas jurídicos. Que os problemas jurídicos são problemas sociais, são problemas econômicos, são problemas políticos, são problemas culturais. E para isso você precisa da política, você precisa da economia, você precisa da sociologia, da antropologia para resolver. Uhum. Então, hoje o profissional do direito ainda tem uma visão muito limitada dos problemas jurídicos, porque tem uma visão de que acha que ele resolve somente com o direito. Não estou dizendo que o direito não te ofereça uma resposta muito boa. Às vezes ele pode oferecer, mas o argumento não é somente jurídico. E quanto mais interdisciplinar você puder ser, maior é a probabilidade de êxito. Sim. Uma terceira coisa, gente, é importante você saber com quem você está falando.
eu não estou dizendo que é para você falar o que o teu interlocutor quer. Eu sou absolutamente opositor dessa ideia utilitarista, né, de você trabalhar o seu argumento com base no que a pessoa quer ouvir, sabe? Eu acho até eticamente bastante duvidoso. E eu, como advogado, eu acho que isso daí não é um parâmetro ético adequado, né? Com todo respeito a quem acha, né? Mas o que eu digo é o seguinte: quando você tem que saber com quem você está falando, é para você adequar a linguagem ao interlocutor. Eu vejo, às vezes, muitos advogados, não necessariamente no embate argumentativo com outro advogado, mas conversando com o cliente, né? Sim. Aí chega o cliente e fala assim: os autos estão conclusos. Dependendo do cliente, vai entender completamente errado, né? Conclusos, para quem estiver ouvindo a gente aí, não é do direito, concluso é o seguinte: está lá na mesa do juiz para o juiz despachar. Mas pode ser simplesmente para o juiz mandar citar alguém, né? O juiz fazer algum ato. Não é concluso no sentido de acabou e cadê meu dinheiro, tá claro? Mas quando se fala concluso, aquele que não é do direito pode interpretar assim. Eu interpretaria assim se não fosse do direito. Sim, a palavra, né? Sim, a semântica da palavra. Sim, até apenas abrindo um parênteses aqui, a gente vivencia muito isso aqui no ProJuris. A gente, né, comercializa um software jurídico para escritório de advocacia e grandes empresas. O doutor não tem ideia da quantidade de clientes de advogados que chegam ao nosso site justamente com dúvidas jurídicas de interpretação de algo que o advogado falou, de algum texto, justamente por não ter esse esclarecimento. Então, sim, é um caso bem normal. A gente teve até que fazer um conteúdo disso na nossa Universidade ProJuris, com uma espécie de dicionário de termos jurídicos, tamanha a recorrência de dúvidas que a gente recebia. Caramba! Essa ideia, né? Então vejam aí como que isso mobiliza bastante, né? O problema da linguagem. Chega até vocês passam a ser uma espécie de dubladores do direito. Pois é. É legal isso. Mas eu acho que, assim, essa questão da linguagem é muito interessante. Eu já passei por isso, sabe, Thiago e Giovanni? Uma vez eu falei concluso pro meu cliente. E era um cliente que não sabia nada de direito. E aí eu já tive duas respostas de clientes. Uma é: se tá concluso, cadê meu dinheiro, né? Tá concluso. Então, cadê meu dinheiro? Mas eu já escutei a segunda. E a segunda doeu no coração. E eu acho que isso daí influenciou muito o modo como eu concebo hoje o meu papel enquanto advogado. Eu já escutei o seguinte: quem é este tal de cluso que está com o meu processo? Eita! Nossa Senhora! Doeu, mas aconteceu. Dói no coração e no ouvido, né? Então essa questão de linguagem é muito importante. Você tem que saber o que você está falando para você adequar a linguagem ao interlocutor. E um último aspecto que eu considero para um argumento que seja, como o Giovanni colocou, né, a anatomia do argumento, achei essa metáfora excepcional. Vou usar em sala, tá, Giovanni? Aí eu te dou... Fica à vontade. Já tá concedido os créditos aí. Vai ser minha próxima prova. Descreva a anatomia do argumento. Quem está aqui o ProJuris já vai saber a questão. Mas a última coisa dessa anatomia é justamente a organização do argumento. Isso daí acontece muito. Tem gente que tem muito conteúdo interdisciplinar, com a linguagem, mas não sabe organizar argumento. E tem gente que tem um conteúdo péssimo, né? Mas organiza bonitinha a porcariazinha, sabe? E, eu acho que os dois lados estão errados. Tão importante quanto o conteúdo é a organização. Eu já tive, isso daí aprendi muito com alguns professores que eu tive, né? Que eram pessoas que tinham muito conteúdo, mas a organização era péssima, não entendia nada do que falava, sabe? Por conta da confusão dentro de sala, por conta da incapacidade de organizar. Uma técnica que eu explico no livro, dentre tantas outras possíveis, é a técnica do funil, né? Você começa, por exemplo, com as premissas do seu argumento. Democracia é importante, não é? Aí todo mundo todo mundo concorda, tem que ter eleição. Todo mundo concorda, tem eleição. Sim. A gente já tá aqui, já tá sendo influenciado pela argumentação. Né? Então, aí eu vou convencendo vocês pela premissa
através de perguntas genéricas. E depois eu vou trazendo a minha pergunta específica, que é muito difícil de discordar, porque vocês já concordaram com a premissa. Tá claro? Isso é organização de argumento, sabe? Também, alguns chamam de técnica do funil, eu gosto de chamar mais de técnica do cadarço. Igual você amarrar o cadarço, você vai envolvendo, chega uma hora que você finaliza. Legal. Sabe? Então são coisas que eu acho importantes para os nossos ouvintes. Legal, você fez uma analogia com defesa pessoal, então a boa argumentação jurídica é similar ao Krav Maga, que é uma defesa pessoal quase infalível. Eu queria pedir, por gentileza, para o doutor fazer uma outra. Eu adorei a técnica do cadarço, eu queria, por um acaso, ouvir outra, caso o doutor tenha aí, que eu acho muito bacana, assim, essa parte prática da argumentação jurídica. O doutor teria outra para passar pra gente, pros nossos ouvintes? É legal até aproveitar, já que a gente já tá falando de técnica, eu já ia perguntar como, né, algum exercício, alguma sugestão de como quem está nos ouvindo pode hoje começar na prática a pensar em ser um argumentador melhor. Eu sei que a melhor coisa é comprar o livro, claro, né? O curso prático de argumentação jurídica, mas se tiver mais alguma dica especialmente prática e rápida, seria muito legal. Sim. Tem uma outra técnica que eu acho muito, muito útil em sustentações que são, digamos, que tem que apelar mais pro emocional, né? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho, só para ficar mais claro, né? Tem um caso, que é um caso muito, muito, que eu trabalho muito nas minhas aulas, que é o caso de um peixinho chamado Snail Darter. Snail Darter é como se fosse uma sardinha, nossa, só que menorzinho, sabe? Snail Darter é um peixe que só consegue viver no rio nos Estados Unidos, fica no Vale do Tennessee, por conta da oxigenação da água, dos nutrientes, da cadeia ecológica, ele só consegue viver nesse rio. Já tentaram criar Snail Darter em outro rio, já tentaram fazer Snail Darter em ambiente artificial, Snail Darter morre, tá? Ele só consegue viver naquele rio. Nesse rio, fica no Vale do Tennessee, então tem uma comunidade que tem problemas sérios de energia elétrica, né? É um caso da década de 70, e aí energia elétrica em vales na década de 70 era uma coisa desafiadora. Já tinham tentado energia solar, mas não bate, a inclinação do raio solar não é suficiente, e energia eólica, mas não bate vento suficiente. O lugar foi escolhido por Deus, sabe? Então, o único jeito, represa. Represa diminui a oxigenação da água. E o que acontece com o peixe? Morre. Como é que se resolveu a questão? O movimento ambientalista propôs uma ação, a ação foi subindo até a Suprema Corte Americana, e o argumento do movimento ambientalista é o argumento de emoção. O Snail Darter ganhou, tá? O Snail Darter ganhou. Eles a barragem. E aí já tinham gasto mais de 10 milhões na construção da barragem. 10 milhões na década de 70 é muito dinheiro, né? Uhum. Hoje ainda mas na década de 70 era ainda mais. Então, o argumento no movimento ambientalista foi o seguinte: este peixe, ele pode ter a cura para as doenças da humanidade. Esse peixe pode ter a cura para o câncer. Ainda não tinha HIV na época, né? Mas certamente se tivesse, o movimento ambientalista usaria. Ele tem a cura do câncer, ele pode criar uma doença que ainda nem existe, e aquele juiz que condenar esse peixe à morte, ele pode estar condenando a humanidade. Nossa, isso é um argumento de emoção, tá claro? Mas o argumento de emoção, a técnica de emoção, só funciona se você cria um ambiente de alteridade, ou seja, em que o julgador se põe no lugar daquele que está alvo, né, do problema. Então o julgador se põe no lugar da humanidade. Sim. Tá claro? E isso daí é óbvio, nenhuma dessas técnicas é infalível, mas o conjunto das técnicas pode possibilitar coisa. Legal. Então a técnica é baseada em emoção, mas só funciona com alteridade. Não adianta vir chorando dentro da audiência, não é assim que funciona. A emoção passa primeiro por uma estratégia de sensibilização e segundo uma estratégia de você efetivamente criar alteridade, se colocar no lugar do outro. Senão funcionou com a gente. Eu tô desculpa, eu tenho que limpar uma lágrima aqui, eu quase chorei com o peixinho, coitado. Os ouvintes podem até colocar no Google Imagens aí Snail Darter para se emocionarem ainda mais. Legal. E doutor,
quando o advogado entendeu que o seu argumento já foi vencido, qual é a melhor coisa que ele pode fazer nesse momento? Então, argumentos podem ser vencidos, né? E argumentos podem não ser aderidos por diversos motivos. Primeira coisa é o advogado partir da premissa de que não necessariamente o argumento dele é ruim. Pode até ser, tá? Uhum. Mas não necessariamente. Às vezes as pessoas elas abandonam uma estratégia argumentativa ou elas deixam de lado um argumento porque simplesmente não tiveram aderência, né? Hoje, inclusive, uma das minhas estratégias quando eu vou produzir argumentação é logo fazer um artigo, logo mobilizar a comunidade, logo despertar a discussão. Eu já tenho uma coisa nova aí que eu não vou falar agora, mas eu vou lançar aqui com vocês mais pra frente, já fica o compromisso, né, que é um argumento bem interessante, baseado num aplicativo que eu estou desenvolvendo, bem legal, e a gente pode fazer aqui no ProJuris aqui a discussão sobre isso, né? Mas o fato é que o argumento não necessariamente é ruim, né? Mas ele pode não ser aderido. Ele pode não ser aderido porque não teve organização. Ele pode não ser aderido porque não teve linguagem adequada. Ele pode não ser aderido porque não houve vontade política. A gente sabe, né? Giovanni falou aí sobre pós-verdade, né? Então a pós-verdade também é um mecanismo de anulação de argumentos. Não com base na qualidade, mas com base nos interesses, né? Então, a primeira coisa eu acho que é essa. Não interprete como falta de qualidade. Mas é aquela história, quando a gente vai lançar um produto no mercado, ou quando a gente vai lançar alguma coisa, a gente faz teste, né? Então, o advogado, para saber se o problema é de qualidade, tem que ouvir. Eu, quando eu vou lançar qualquer argumento, eu peço para os meus amigos, dá uma lida, dá uma olhada, você pode criticar. Eu não faço argumentos que eu testo quando eu hoje lanço. Eu testo antes, né? E assim dentro do direito. Agora, ele foi vencido. Como proceder? Primeiro tem que analisar se foi um problema de qualidade ou outro problema, né? Se o problema for de qualidade, aí ou você melhora o teu argumento ou você abandona o teu argumento. Porque existem argumentos que não tem como salvar, tá? As pessoas acham que tudo é válido. Não, tem muita coisa que não dá para salvar, tá? Agora, sendo possível o aperfeiçoamento, sendo possível salvar, né? Eu acho que cabe a você escutar muito os outros, né? Legal. E escutar parece trivial, mas dentro do direito é um problemão, gente, um problemão. Doutor, agora para presentear a nossa audiência aqui, pegando tudo que o doutor falou sobre um pouco de técnica, um pouco de conteúdo, sobre a história da argumentação jurídica, eu gostaria que o doutor sugerisse, e essa sugestão que o doutor vai dar estará na descrição desse podcast. Queria que o doutor sugerisse alguma argumentação, seja um vídeo, seja um áudio, ou até um artigo. Uma série, uma filme, série, isso, alguma coisa assim, um pouco mais contemporânea também, pra gente fugir um pouquinho daqueles clássicos que a maioria talvez as pessoas já conheçam, aquele, né, eu tenho um sonho, né, que é um argumento fabuloso, mas já é de conhecimento público, talvez, uma coisa um pouco mais contemporânea. Queria que o doutor sugerisse um argumento assim que o doutor viu e eu queria que isso aí... Além do peixe, né? Isso, exatamente. Eu queria que outras pessoas tivessem acesso a esse argumento também. Queria que o doutor fizesse uma sugestão para os nossos ouvintes aí. Bom, vamos lá. Vou falar de duas, pode ser? Pode, claro. Bom, primeiro é uma que é muito famosa, mas que, por incrível que pareça, muito advogado não sabe, né? Ou nunca ouviu falar, que é o argumento famosíssimo do Sobral Pinto, né? Que foi um dos grandes advogados brasileiros e atuou muito na defesa de pessoas vulneráveis, né? De preso e tudo mais, inclusive do Luiz Carlos Prestes. E os presos em situações degradantes, inclusive o próprio Prestes. E aí ele entrou com uma petição pedindo o seguinte, para que aplicassem a lei de proteção aos animais aos presos. Que a lei de proteção aos animais, ela garantia tratamento digno aos animais. Então, o preso, pelo fato de ser humano, ele não poderia ser tratado pior que um animal. Então, que se aplique a lei dos animais, né? Legal. Então, foi um argumento bem interessante. Não foi exatamente uma analogia entre animais e humanos, até porque o humano é animal, né? Mas nesse sentido jurídico. Mas foi, na verdade, uma maneira dele
causar uma certa comoção. E um outro argumento que é muito interessante, isso daí foi um argumento que é uma história bem legal. Eu estava dando mais aulas em BH, e aí teve um advogado enfim, vou resumir a história, né? Ele tinha um problema que era o seguinte: tinham pessoas que estavam comprando sites, na verdade sites não, domínios de internet, né? A pessoa entra lá no registro.br, compra o domínio www.projuris, esse daí já não dá para comprar, né? Não, esse está protegido. Protegido. Mas compra lá o domínio X, né? E ele fazia isso a partir de um tráfico de influência dele com alguns amigos dele na junta comercial, no registro de pessoas jurídicas. Então, quando a pessoa ia abrir uma empresa, esse amigo avisava ele comprava o www da empresa. E o que ele fazia? Ele entrava em contato com o dono da empresa e vendia o domínio. E ficou milionário com isso, né? Que é absolutamente antiético, ilegal. Sim. Mas o advogado, vamos supor, do dono da empresa, né, que foi extorquida por essa pessoa, teve uma ideia muito interessante, da importância de pensar contra o cérebro. A estratégia do advogado foi o seguinte: eu quero desapropriar esse domínio. E aí tudo bem, né? Desapropriar. Porque o domínio está no nome dessa pessoa, né? Ele comprou. Mas eu quero desapropriar. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas dentro do direito, quando a gente fala de desapropriação, e quando a gente fala de bens, a gente fala de bens físicos, né? Um carro, uma cadeira, uma porta, um apartamento. A gente não pensa muito em bens virtuais, porque a gente não pensa contra o cérebro, a gente pensa o arroz e feijão do cérebro. E aí o que acontece? Esse advogado ele pensou contra o cérebro. E ele usou um argumento que em geral é para bens físicos, só que ele usou para bens virtuais. Foi o seguinte: função social da propriedade, que é o mesmo argumento do MST. Você é proprietário do www.projurisbeta.com.br. Mas é o seguinte, você não está usando o Projuris Beta, você está simplesmente especulando. Você comprou para revender por 1 milhão. Então você é um especulador, a sua propriedade ela é improdutiva, se justificando, portanto, a desapropriação. E ele conseguiu a desapropriação. Então, o argumento não é que o argumento seja original, é que ele teve uma postura de pensar contra o cérebro, sabe? Então é muito importante isso. Pensem contra o cérebro. E a faculdade de Direito não permite isso. A faculdade de Direito, pelo contrário, ela fala para você agir com o cérebro, para você fazer arroz e feijão, para você ser seguidor, para você não ser protagonista, né? As iniciativas como o Projuris, a Universidade Projuris, o Instituto Diálogo que eu dirijo, são iniciativas que buscam em ampla medida fazerem diferente, né? O Projuris com podcast, aí com o Thiago, com o Giovanni, ele tenta justamente provocar no advogado essa postura de criatividade e de protagonismo, coisa que infelizmente na faculdade de Direito a gente não aprende. Na faculdade em geral, tá? Tem coisa aí que a gente aprende um pouco. É isso aí mesmo, e que bom que não estamos sozinhos nessa luta. A gente sabe que o direito tem potencial e dever de ser cada vez melhor. A gente está aqui levantando essa bandeira e sempre apoiando a todos nessa luta, né, de melhoria constante da nossa prática jurídica, sempre em frente. Que aula, hein? Que aula, Giovanni? Mas ele tá acostumado a dar aula já, ele é professor. Pois a gente que tá aqui meio abismado aqui, querendo pedir autógrafo já. Legal, bom, pessoal, esse foi o nosso Juriscast sobre argumentação jurídica com o doutor, professor e agora nosso admirador, ou melhor, né, a gente virou fã do doutor Felipe Assenzi. Para você que está nos ouvindo, que nos ouviu, lembre-se que esse episódio e todos os demais estão disponíveis no iTunes, no YouTube, no SoundCloud. Você consegue encontrar todas as nossas temáticas jurídicas em áudio para ouvir quando você estiver disponível e, obviamente, assim continuar evoluindo como profissional do direito. Meu obrigado gigante aqui
a nossa audiência, claro, que está novamente aqui com a gente. Giovanni, muito obrigado pelos seus questionamentos mega inteligentes. Obrigado a vocês dois, obrigado principalmente ao Dr. Felipe, né, pela disponibilidade, pela atenção, né, e com capricho, né, com que argumentou, com que respondeu as perguntas aqui. Obrigado pela aula aí, doutor. Faquinha também, a gente se vê no próximo aí, A gente Faquinha. se vê no próximo, é isso aí. Nosso próximo episódio do Juriscast, falando disso, com a nossa audiência, ele vai tratar da internet das coisas com o Dr. Ricardo Oliveira. Então, mantenham-se conectados aí com a gente na Universidade ProJuris, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo jurídico, inclusive o Juriscast, que é o nosso podcast jurídico. Não deixem não esqueçam de buscar o livro do Dr. Felipe Assensi sobre a argumentação jurídica, que é o livro Curso Prático de Argumentação Jurídica. E agora, meu muito obrigado. Meus votos aqui de felicidade de que a gente continue mais para frente dividindo esse palco aqui, dividindo esse microfone. Doutor, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado em nome da ProJuris, em nome de toda a audiência. Foi um prazer e um aprendizado, foi uma aula. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, doutor. Eu que agradeço, é uma honra sempre vir ao ProJuris, a contribuir com vocês, com esse trabalho inovador, importante e decisivo que vocês fazem na discussão dos grandes temas de direito. Então, muito obrigado mesmo, é uma honra. Legal. Eu anotei aqui uma frase que o doutor falou durante a tua explanação, que é a seguinte: escutar parece trivial, mas não é. E a gente aqui fala bastante, mas acima de tudo a gente ouve muito, né? Juriscast, ele é feito para isso, para ser ouvido e consumido. Então, vamos ouvir, aprender, e é isso aí. Muito obrigado, pessoal, por acompanharem. Esse foi o Juriscast, o seu podcast jurídico. Até a próxima. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.